Olá, pessoal. Nessa aula, nós vamos falar sobre enxofre no solo e na planta. Como eu já disse na aula de cálcio e magnésio, o enxofre, juntamente com aqueles dois elementos, é considerado um macronutriente secundário. E eu falei para vocês que essa terminologia de secundário, primário, vem principalmente da adubação, né? Então, a gente recomenda macro primários, mas os macros secundários geralmente vêm junto com outros fertilizantes, tá? Então, nessa aula aqui eu vou falar sobre isso. O enxofre inorgânico é o sulfato, tá? Ele tem vários estados de oxidação no solo, que vai do sulfato, que é a forma mais oxidada, tá no enxofre mais 6, até o sulfeto, que é o enxofre -2, que é a forma mais reduzida dele. Passa pelo enxofre elementar, pelo tiosulfato, dióxido de enxofre e o sulfito. Ele tem uma dinâmica muito semelhante à do nitrogênio no solo. Então, devido ao nitrogênio, vocês sabem também, ele vai do amônio, a forma mais reduzida, até o nitrato, que é a forma mais oxidada, né? E ele tem formas intermediárias também, e eles são muito dinâmicos por causa disso, eles mudam de estado de oxidação e, além disso, são muito ligados à matéria orgânica. Então, sofrem muitas transformações pelos micro-organismos, por bactérias que oxidam ou reduzem esses. Então, mais de 95% a 98% do nitrogênio no solo está na forma orgânica, e o enxofre, de forma semelhante, mais de 90% do enxofre no solo está na forma orgânica também. Então, nesse caso, vocês podem saber que depende muito da dinâmica da matéria orgânica do solo para determinar a disponibilidade desse elemento, tá? Mas aqui talvez um pouco menos do que o nitrogênio, mas ainda assim muito dependente da mineralização da matéria orgânica para liberar, tá? Então, como eu disse aqui, nós temos o enxofre retido em compostos orgânicos, que é o enxofre orgânico. Pelo processo de mineralização, ele passa para sulfato, que é absorvido pelas plantas, ou é lixiviado, tá? O sulfato também pode ser imobilizado na forma de compostos orgânicos, é um processo, como eu já expliquei para vocês lá no nitrogênio, ele é dinâmico, acontece ao mesmo tempo, às vezes predomina um processo sobre o outro, tá? Mas acontece sempre os dois processos simultaneamente, mineralização e imobilização, tá, no solo. O produto da decomposição do enxofre orgânico, o primeiro produto é esse dióxido de enxofre aqui, ó, e ele tem forma gasosa. Então, o dióxido de enxofre, ele pode parar na parte aérea das plantas e ser absorvido pelas folhas. No entanto, a quantidade que acontece isso, a dimensão disso é muito pequena, tá? Mas acontece em pequena quantidade. Outro lugar que isso aqui é importante é região industrial, onde tem uma emissão significativa disso. Então, tem algumas empresas, algumas indústrias que emitem esse dióxido de enxofre no seu processo lá, tá? Algumas indústrias de fertilizante e tal. Aí, na região próxima, aqui vai ter uma deposição desse dióxido de enxofre e ele vai sendo absorvido pelas plantas. Ou então ele reage com a água na atmosfera, com o vapor da água, e precipita na forma de ácido sulfúrico, diluído em água, né? Então dá chuva ácida. Também não é uma coisa desejável, tá? Tanto é que hoje o mundo inteiro exige que as empresas controlem as emissões desses óxidos aqui, desses dióxidos, tá? Tanto de enxofre quanto de nitrogênio. O sulfato também, na solução do solo, ele sofre com as argilas a adsorção e dessorção, tá? Então, ele é muito semelhante, digamos assim, ele tem uma semelhança com o fosfato. Então, sulfato é ânion, fosfato é ânion e nitrato é ânion. Então, nesses três aí, vamos pensar, o fosfato é o que mais absorvido em
questão de força, intensidade da ligação, é o fosfato, tá? O nitrato é o menos absorvido dos três, então, um é muito imóvel no solo, fica preso nas argilas, e o outro é muito móvel. E o sulfato é intermediário entre os dois, tá? Ele é absorvido também, com uma certa força, mas ele tem capacidade de movimentar mais no solo, comparativamente ao fósforo, ao fosfato, tá? Então, entendam isso, ó. Pensa assim, fosfato totalmente imóvel, nitrato muito móvel e o sulfato intermediário, entre esses dois, assim. Ele é medianamente imóvel, não é tão imóvel e nem tão móvel assim, tá? Aqui fica claro isso, ó, isso aqui é, como eu disse para vocês, na linha tracejada é o fósforo orgânico, então a concentração de sulfato ligada a fósforo orgânico predomina, né, no perfil, e aqui a linha contínua é o fósforo inorgânico, tá, o sulfato mesmo. E veja que nesse solo cultivado, onde que se aduba com enxofre, né, onde faz adição dele via fertilizante, via gesso, etc., ele forma tipo uma barriga aqui, né? Então, essa barriga acontece porque nos primeiros centímetros de solo, ele compete com o fosfato. Eu falei para vocês, o fosfato é retido mais fortemente. Então, você tem ali um sulfato preso. Aí você adicionou fosfato, o fosfato chega, tem preferência a se ligar. Então, ele arranca aquele sulfato do sítio de troca e ele se liga porque ele tem preferência, ele é mais fortemente retido, tá? Além disso, tem as hidroxilas do carvão, do calcário, que são também desloca enxofre. Então, nos primeiros centímetros, o enxofre tende a ficar mais em solução por causa dessa competição com o hidróxido dos calcários e com o fosfato do fertilizante fosfatado. Então, por isso que a concentração disponível dele nos primeiros centímetros é baixa. E aí, como ele fica em solução, a água da chuva ou da irrigação movimenta ele no perfil. À medida que ele vai descendo, a matéria orgânica diminui, a competição com o fósforo diminui, e tem mais óxidos, né? Os nossos solos têm argila, tem óxidos, e ele vai ficando retido, tá? Então, na faixa de 30, 40, até 50 centímetros, se você medir, o teor de enxofre geralmente é maior em solos cultivados do que na camada de 0 a 20, tá? Então, muitas vezes, é interessante também, quando você coleta a amostra de solo na camada de 20 a 40, é interessante medir o sulfato na camada de baixo, de subsuperfície, para ver como é que está a disponibilidade dele lá embaixo, porque as raízes têm condições de pegar, das plantas têm condições de pegar esse fósforo, esse enxofre aqui, mas aí você tem que medir para saber como é que está, tá? Para ver se ele realmente, se ele lixiviou daqui para cá, e ver a disponibilidade. Então, lembre-se disso, é porque aqui ele sofre competição, aí ele vai para a solução do solo e ele é empurrado pela água para descer no perfil e ele se liga na parte de baixo. Isso acontece em menor grau com o nitrato também, só que o nitrato, ele às vezes, ele desce para camadas mais baixas ainda, tá? Mas nos solos que tem muito óxido, né, muito argiloso e rico em óxido, o latossolo, por exemplo, são solos muito profundos. E então lá para baixo tem bem menos matéria orgânica. Então tem mais carga positiva, né? Não é corrigido o pH geralmente. Então ele forma como uma barreira para esses ânions, tá? O sulfato e o nitrato. E aí a raiz da planta pode buscar esses nutrientes lá embaixo, tá? Fazer a ciclagem deles. O enxofre é muito característico disso acontecer, tá? O sulfato também, o enxofre, ele faz a absorção específica, como eu falei, antigamente achava que ele não fazia, mas depois foi comprovado por meio de várias pesquisas que ele faz ligação específica com os óxidos de ferro, com os óxidos de alumínio,
ele faz essa troca de ligantes também, igual o fosfato, tá? Só que, como eu disse para vocês, é de força intermediária em relação ao fosfato. Ele não tem tanta afinidade por esses óxidos como tem o fosfato, tá? O oxigênio do fósforo, devido à distribuição dos elétrons ali, ele tem mais facilidade de fazer esse tipo de ligação do que o enxofre, tá? O sulfato. Mas isso aqui acontece também, em menor grau, mas acontece, tá? E como eu falei para vocês, como ele tende a ficar mais em solução, a concentração dele em solução não é tão baixa, então, porque ele sofre esse tipo de deslocamento pelo fosfato e tal, ele tende a ficar em solução. E toda vez que ele tem um elemento tende a ficar mais disponível na solução do solo, o fluxo de massa é que predomina, e não a difusão. Então, vocês lembram lá, o fosfato, a concentração dele em solução é muito baixinha, tá? E ele então, 90 e tantos, 98%, 99% é difusão, que determina o transporte do fósforo no solo, até a raiz. E esse aqui é fluxo de massa, tá? O sulfato é fluxo de massa. Então, está mostrando aqui, quando não aplicou nada, a quantidade que foi para a raiz por difusão até teve um papel, a difusão, quando está muito baixinho, né? Você não aplicou nada de enxofre. A hora que aplicou dose de enxofre, a difusão desapareceu, porque o fluxo de massa foi capaz de suprir todo o enxofre, tá? Estava mais disponível na solução, aí ele vai por fluxo de massa, tá? Como a função dele na planta, ele é muito ligado à função estrutural, como nitrogênio. Então, ele se liga a aminoácidos, proteínas, vitaminas. Então, tá aqui, ó, tem nitrogênio, tem enxofre, tá? Nesses aminoácidos e proteínas. Então, isso aqui, por isso que ele está muito ligado, assim como o nitrogênio, à parte orgânica. Então, a hora que a planta vai se decompondo, ela vai tendo que liberar, mas ele retém todo o enxofre inorgânico, passa para a forma orgânica, tá? E fica lá no solo na forma orgânica, como reserva na matéria orgânica, tá? Bom, ele tem um sintoma de deficiência semelhante ao nitrogênio, esse amarelecimento, que a gente chama de clorose da folha, tá? Ela fica amarela. Só que a diferença do nitrogênio é que o nitrogênio é mais móvel na planta do que o enxofre, então o nitrogênio acontece em folhas velhas e o enxofre acontece nas folhas mais novas. Então, aqui está mostrando, isso aqui é um experimento em solução nutritiva, que foi induzida a deficiência de enxofre para mostrar os sintomas, e pode ver que ele fica mais amarelo de cima para baixo, tá? Se fosse o nitrogênio, era o contrário, era de baixo para cima. As folhas aqui de cima estariam mais verdinhas do que essas aqui, ó. E o enxofre é ao contrário, tá? Mas então é isso, é semelhante ao nitrogênio, só que acontece primeiro em folhas novas, tá? A absorção dele é preferencialmente via sulfato da solução do solo. Esse dióxido de enxofre aqui, só principalmente em regiões industriais, como eu falei para vocês. Um pouquinho dele também, as raízes têm condição de absorver enxofre orgânico, quando a cisteína, a metionina sofre degradação, pode passar um pouquinho, mas a quantidade é muito pequena. Então, majoritariamente, é isso aqui, ó, a forma de sulfato, que é a forma absorvida. E o sulfato, como ele é inorgânico, ele precisa sofrer redução para ser incorporado, para ser assimilado pela planta na forma daqueles compostos lá que eu falei para vocês. E essa redução assimilatória, ela acontece só nas folhas, então ele é absorvido na raiz como sulfato, transportado pelo xilema como sulfato, chega na folha, aí ele sofre a redução e é assimilado via aqueles compostos que eu falei, tá? Via os aminoácidos lá. Então, é assim que acontece. Em relação à análise de enxofre, aqui no Brasil, depois de muita pesquisa,
chegou-se à conclusão que o melhor extrator seria o fosfato de cálcio. Esse aqui é um fosfato monocálcico, portanto, ele é solúvel, né, em água, da ordem de 500 miligramas de fósforo por litro. Então, você coloca uma concentração alta de fósforo, porque esse fósforo livre, fosfato na solução, como eu disse para vocês, isso aqui é solúvel, tá? Então, uma concentração alta, isso aqui é muitas vezes mais alta do que acontece a concentração de sulfato na solução. Então, como o fosfato ele é muito retido no solo, eu falei para vocês, ele vai e, por troca, ele desloca o sulfato. Então, é um mecanismo de troca, tá? E eles colocaram ele em ácido acético, porque o ácido acético era ótimo para extrair o enxofre orgânico, que é facilmente mineralizável. Ele faz uma estimativa. Então, aqui adaptou-se. Colocou um extrator inorgânico para pegar o enxofre inorgânico com esse extrator orgânico para pegar a parte orgânica, tá? Então, virou, o extrator é fosfato de cálcio em ácido acético, tá? Aí, só que para interpretar o resultado da análise de solo, a gente usa como esse extrator aqui, ó, ele depende do poder tampão. Vocês lembram o que é poder tampão, né? Então, eu falei, o solo mais argiloso, ele tem maior poder tampão, ele consegue reter mais o fósforo, né? Então, ele diminui a capacidade de extração desse extrator. Aí, para fazer a interpretação das classes, a gente usa uma medida de poder tampão que eu falei para vocês na aula de fósforo, que é o fósforo remanescente, tá? Um solo com muito poder tampão, ele vai dar baixo fósforo remanescente. Então, vamos dizer que está aqui entre 0 e 4. É a classe mais alta. Aí, para eu interpretar os valores que foram extraídos, eu entro nessa faixa aqui, ó, para saber, tá? E se deu 12 ppm de P remanescente, 12 miligramas por litro. Eu entro nessa faixa aqui, ó, para interpretar o valor extraído por esse extrator aqui, ó, tá certo? Então, é assim que a gente faz, tem que levar em conta o poder tampão para analisar o teor extraído por esse extrator, senão você não consegue ter uma boa interpretação da análise de solo, nesse caso aqui, tá? Falei para vocês, não é uma análise tão comum, mas é muito interessante que se meça vez ou outra para saber como é que está a disponibilidade do enxofre. Então, eu sempre gosto de enfatizar que a análise de solo é muito barata e a gente deve pedir sempre que possível uma análise completa, que envolve, no caso aqui, o enxofre, que é uma análise separada, tá? Não vem numa análise que a gente chama de rotina. Você pedir a análise simples de rotina, não vem ele, mas pede uma análise completa, que aí você tem uma boa análise de como é que está teu solo, todos os nutrientes, tá? Ele também tem uma interação positiva com o fósforo, por exemplo, porque quando você adiciona fósforo ou nitrogênio, a planta cresce a demanda por enxofre, tá? Porque para produzir mais massa, ela depende também de outro nutriente, né? Então, a gente chama isso de interação positiva. Aqui, por exemplo, se eu aplicar doses de enxofre para ver a produção, se não tiver fósforo, o enxofre ele até intoxica a planta e pode diminuir a produção. Se tiver fósforo, o efeito é muito positivo, tá? Se o fósforo tiver numa boa quantidade. Aqui é a mesma coisa. Se eu aplicar fósforo sem ter enxofre, a produção praticamente não cresce, é inútil aplicar. E aqui, se tiver fósforo, se tiver enxofre, a aplicação de fósforo responde muito. Então, isso aqui nada mais é do que a aplicação da lei do mínimo, né, na prática. Vocês lembram lá, aquele nutriente que está em menor quantidade vai ser o que vai limitar a produção da cultura, tá? E aqui, nesse caso, a gente chama de interação positiva. É quando a adição dos dois, simultaneamente, é maior do que a adição de cada um separadamente, tá? Bom, só para fechar a aula, as fontes minerais de enxofre que a gente tem, o principal era, há alguns anos atrás, não é mais, tá? Era o sulfato de amônio. Esse era o principal fertilizante nitrogenado. Então, veja bem, aqui a gente
usava esse para fornecer nitrogênio, tá? Na forma de amônio. E aí que eu falei para vocês, de quebra vinha o sulfato, vinha o enxofre, né, fornecido. O sulfato de potássio também usa para fornecer potássio em geral, mas não é tão comum. O super simples, que é muito comum, tem 12% de enxofre. O super simples é um ótimo fertilizante, porque ele não é tão concentrado em fósforo, mas ele tem na massa dele, ele tem gesso, devido ao processo de produção, ele tem 50% do super simples é gesso. Então, dentro da concentração total, ele tem 12% de enxofre, tá? E uma grande quantidade de cálcio também. Então, é um fertilizante bem interessante de se utilizar também, tá? Hoje em dia, as empresas estão adotando muito usar enxofre elementar, por causa disso aqui, ser muito concentrado. O enxofre elementar, para ele se virar sulfato, ele tem que passar por uma oxidação por bactérias. Então, você joga lá, a planta não vai utilizar. Quando ele oxida de enxofre elementar, é S0. Até o enxofre 6+, ele libera um tanto de ácido, tá? Esse ácido, então, ele é um acidificador, só que a quantidade que você aplica é pequena. Então, hoje em dia, as empresas estão considerando isso. Então, hoje, coloca junto com outros fertilizantes, NPK, o enxofre elementar, tá? Então, no setor de florestal, eucalipto, por exemplo, e pinos, o pessoal está usando enxofre elementar, porque aí você consegue baixar custo, tá? Ele fica muito mais barato e consegue resolver, e é muito efetivo também. E tem também a questão do gesso agrícola. O gesso agrícola, ele, como eu falei para vocês, ele é muito barato. Então, o pessoal do setor florestal também, quando necessário, eles colocam gesso junto com o calcário, tá? Eucalipto não é muito exigente em correção de acidez, então eles usam uma combinação de calcário e gesso agrícola em doses relativamente baixas, comparado com culturas anuais, né? Soja, milho, algodão, trigo, porque o objetivo aqui é principalmente fornecer cálcio, magnésio e enxofre, tá, para o eucalipto, e corrigir um pouco a acidez, melhorar a condição. Então, eles usam muito também de forma localizada, aplicação em faixa, tá? Então, é isso, essas são as principais fontes que se tem, que se usa. Aí tem que ver qual que vale mais a pena em cada situação, em termos de custo, né, e ser efetivo, tá? Bom, era isso nessa aula. Queria só enfatizar novamente que, como vocês viram aqui ao longo da aula, ele tem um comportamento semelhante ou similar ao nitrogênio e ao fósforo, tá? Dependendo da reação. É mais orgânico, então, nesse sentido, e sofre oxidação. Nesse sentido, o enxofre é parecido com o nitrogênio, e a reação do sulfato e do fosfato são parecidas também no solo, na parte inorgânica. Então, ele fica ali parecido, a dinâmica dele, com o nitrogênio e com o fósforo, tá? No solo. Então, é isso. Nessa aula, a gente fica por aqui e obrigado.